Fala, gurizada! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, vamos lá. Essa aqui é a nossa primeira aula, né? A gente vai começar o nosso curso. Vamos seguir aqui, né, trabalhando os conteúdos e vamos fazer uma recapitulação, tá? O que a gente já viu até o momento? A gente já viu a questão do iluminismo, da influência do iluminismo na construção da ciência, né? A gente viu um pouco do liberalismo, né, que a gente estudou um pouquinho sobre isso, né, liberalismo filosófico. Estudou um pouco do positivismo, foi a última coisa que a gente acabou vendo, né? E agora a gente tem que ver como é que do positivismo a gente entra na sociologia, né? A sociologia, ela vai surgir, né, nos primórdios dela como uma ciência tentando compreender as leis que regem a sociedade, ou seja, tentando entender como que a sociedade se organiza. Isso é o foco da sociologia, né? Como é que se a gente pode traçar alguns princípios, algumas leis para prever como a sociedade vai se comportar no futuro, né? Então, entendendo o modo de funcionamento da sociedade, eu conseguiria prever como a sociedade funciona e, consecutivamente, sobretudo se a gente vai pegar na esfera política, né, ter ações políticas mais concretas, né, ter ações políticas mais ajustadas à sociedade. Então, é para isso que surge a sociedade, né? Ela surge como um instrumento, né, em prol do Estado, né, para organizar a sociedade. É para isso que ela funciona. Sobretudo, sobretudo quando a gente vai pegar os dois autores mais emblemáticos da sociologia, que é o Durkheim e o Max Weber, né? O Karl Marx entra em outra perspectiva, né? O Karl Marx tem a sua concepção comunista, então ele vai ser contra o Estado, né? Mas tanto o Durkheim quanto o Max Weber, eles são pró-Estado, né? Pró-organização do Estado. E eles tentam ver como organizar melhor o Estado. Esses dois autores a gente vai ver detalhadamente depois, né? E a sociologia do início, né, ela vai ter uma grande herança positivista. Por quê? Veja, o Comte, né, Augusto Comte, quando ele vai pensar, né, a sua ideia de sociedade, ele vai pensar o positivismo, né, ele vai organizar os pressupostos do positivismo, ele se propõe a criar uma disciplina chamada física social, né? O Durkheim não gostava do nome física social, ele queria se apartar dessa ideia de uma ideia de física, né, de uma ideia desse modelo de ciência. Então ele vai organizar, colocar esse nome como sociologia, né, o estudo da sociedade, o logos da sociedade, como sendo mais interessante, né, como um nome mais apropriado para aquilo que se estudava, né? E a partir disso ele vai tentar organizar, baseado nos pressupostos positivistas, pensar em modos de organização da sociedade. E veja, o Durkheim era um autor conservador. Tá? O que isso significa? Conservadorismo são aquelas pessoas, aquele grupo de pensamento que não vê a mudança com bons olhos, né? Ele não vê mudanças sociais com bons olhos. O Durkheim, ele é um pensador dessa natureza. Ele não via a evolução da sociedade, né? Ele não via os efeitos, né, que a Revolução Industrial estava gerando, né, que a urbanização das cidades, que o crescimento das cidades estava gerando. Ele não via isso com bons olhos. Para ele, deveria existir uma ação efetiva, tanto por parte do Estado, quanto na própria forma de organização das pessoas, de forma que valores não se perdessem, né? Que determinados elementos de coesão social não se perdessem. Porque o medo do Durkheim era que a sociedade se fragmentasse, que a sociedade explodisse, né? E ele via a importância da sociedade para a manutenção da espécie humana, né? O ser humano, ele é um ser social, né? E essa é uma concepção muito forte dentro da sociologia. A gente é um ser social. A gente pode ver isso justamente nesse momento que a gente está agora, né? A gente está em quarentena, né? Eu estou aqui isolado, por isso não estou dando aula para vocês. E a gente, isolado, algumas pessoas estão entrando em pânico, né? Porque não tem com quem dialogar, não tem com quem conversar, não tem com quem
se expressar, trocar tanto diálogos, trocar afeto. Isso é essencial para o ser humano, isso faz parte daquilo, isso que nos torna humano. Se a gente vai pensar desde a origem da humanidade, né, o que permitiu com que a gente constituísse grupos grandes de pessoas, organizassem, e esses grupos tivessem ajuda mútua de forma a poder conseguir caçar, poder conviver em harmonia em espaço que produzia agricultura e outras coisas do gênero. O que permitiu esse tipo de coisa é essa habilidade social nossa. A gente tem uma grande capacidade de contornar situações difíceis, de contornar conflitos, né? O ser humano, claro que depende de indivíduo para indivíduo, mas assim como a gente consegue contornar situações delicadas através da violência, né? Como qualquer outro animal consegue fazer isso, a gente consegue, na contramão, agir de forma a conseguir contornar as situações complicadas do nosso dia a dia através do diálogo, né? A gente tem essa capacidade, né? A ação diplomática humana, que é uma ação política, né? É uma política do dia a dia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num conflito com um amigo, coisa do gênero, a gente pode contornar aquele conflito através do diálogo, né? Através da empatia, né? Apelando para as emoções. A gente tem N ferramentas que passam muito longe da violência, que a gente consegue resolver uma série de situações complexas. E quando a gente pensa, quando o Durkheim estava pensando a sociologia, ele estava pensando nisso, essa habilidade social, essa capacidade de integração social, essa capacidade de diálogo com a sociedade, ela é essencial para o ser humano. E quando a gente está vivendo num contexto de cidade, qual as pessoas são cada vez mais distantes, né? Eu não consigo necessariamente me comunicar com o meu vizinho porque eu desconheço a existência dele, eu não sei de onde ele veio, quem ele é, né? As pessoas em contextos urbanos, sobretudo em contextos urbanos maiores, né? As pessoas não se conhecem, elas não têm noção da vida do outro ou o que o outro faz, né? Porque tem muita gente vivendo no mesmo lugar. A gente vai pensar em grandes centros urbanos que nem São Paulo, né? Nova York, enfim, que são grandes cidades ao redor do mundo, com muita gente concentrada. As pessoas não se conhecem do mesmo prédio, o vizinho de porta não tem a mínima ideia de quem é o seu vizinho. Isso é comum, né? Aqui em Santa Maria também acontece, em certo sentido, isso. Essas coisas ocorrem, né? E essa falta de solidariedade, essa falta de habilidade comunicativa que os grandes espaços urbanos geram era uma grande preocupação do Durkheim. Então, quando a gente pensa no Durkheim, tem que entender, como eu já falei em aula, a gente tem que entender a partir de onde ele está pensando e o que ele está analisando. Então, primeiro, ele está partindo do pressuposto dele do ponto de vista metodológico, do ponto de vista do modo de pensar, é positivista. Então, ele está tentando achar regras da sociedade, ele está tentando buscar formas de compreender a sociedade de forma a entender os seus padrões e dinâmicas de funcionamento. Então ele quer isso, esse é o objetivo dele, né? Em certo sentido, entender as dinâmicas de funcionamento da sociedade. Beleza, e é isso que a sociologia acaba fazendo, né? Entender como a sociedade funciona, os grupos humanos funcionam. Só que entende a sociedade como uma coisa bem ampla, né? A gente vai ver mais especificamente depois o conceito de sociedade dele. Isso vai ficar para uma outra aula. Mas, enfim, entender a sociedade, primeiro pressuposto, né? E a partir disso entender essa sociedade significa estabelecer mecanismos de ação para que a solidariedade humana não se perca, né? Para que os laços afetivos, para que as capacidades de solidariedade, de organização, de empatia, enfim, que as dimensões que nos tornam humanos e nos permitem viver em sociedade, viver em grupos, não se percam, né? Que essas mudanças que a sociedade acaba tendo, essa individuação que a sociedade passa, e se a gente for pegar historicamente, ela se acentua, né? Cada vez mais as pessoas se distanciam dos convívios sociais e vivem em mundos mais isolados, né? Vocês devem perceber isso, né? No gosto pessoal, olhar YouTube, né? Participar de jogos online e tudo mais. Embora num jogo online, por exemplo, vocês estejam conectados com outras pessoas, vocês não precisam dialogar de forma muito significativa com eles, mas para tomar uma ação pontual ou outra, mas não é um diálogo contínuo, né? É completamente diferente de um jogo ao vivo, né? Que
envolve interação física, né? Porque ali vocês percebem outras coisas. Porque no jogo virtual, por exemplo, você só sabe que não estão agradando quando alguém xinga vocês, né? É muito difícil saber o que o outro está pensando se ele não xinga, né? Ele vai ter que ter uma ação verbal explícita para vocês entenderem o que está acontecendo. Por exemplo, num jogo de futebol ou qualquer jogo, qualquer esporte, quando vocês desagradam alguém do time, faz alguma coisa inadequada para aquele jogo, é só olhar para a cara da pessoa. Vocês vão ter certeza de que ela não gostou daquilo que vocês fizeram. Isso, não só perceber isso, mas desenvolver a percepção disso envolve encontros presenciais, encontros pessoais, né? E interação social, né? Interagir com pessoas. E é isso que infelizmente não podemos ter nesse momento, né? Interagir com pessoas, só as pessoas da nossa casa, mas é disso que o Durkheim tá pensando, tá? Então, quando a gente vai falar de Durkheim, a gente está falando disso, de interação social e de organização da sociedade para que não se perca a interação social, tá? É isso que tem que ficar bem claro na cabeça de vocês sobre o Durkheim, e é isso, digamos, o assunto, o contexto da nossa primeira aula, né? Nas próximas aulas a gente vai ver especificamente os conceitos do Durkheim, tá? Então a gente vai ver específico, vou trazer alguns conceitos, categorias, né? Ideia de sociedade, solidariedade dele, enfim. A gente vai trabalhar o Durkheim de forma bastante detalhada, que ele é um autor muito importante para a sociologia e é um autor seminal para entender. Ele traça uma série de elementos que permitem que a gente entenda também a sociedade, né? Ele tem muitas sacadas bastante inteligentes, né, para entender a sociedade. Ele, digamos, é o primeiro sociólogo propriamente dito. Ele cria a disciplina de sociologia na França. Então, ele é um autor extremamente importante, né? Claro, um autor antigo, né? Está vendo uma sociedade que não existe mais hoje, né? Outra sociedade. A gente avançou enquanto sociedade, a gente vive em outro momento social, mas ainda assim muito importante, tá, pessoal? Então é isso, né? Como eu já falei no outro vídeo, né? Se inscrevam aqui no canal, né? Ativem o sininho para vocês receberem as notificações quando surgir outro vídeo para vocês, né? Eu vou deixar os vídeos públicos, né? E obviamente eu não estou dando aula só para vocês, né? Esse aqui é um assunto do primeiro ano do ensino médio. Os outros anos também vão ter outros vídeos, então não necessariamente os vídeos que vão sair vão ser para vocês, mas se vocês quiserem assistir, quiserem olhar e adiantar conteúdo, fiquem à vontade, né? Aqui eu vou deixar o mais público possível essas aulas para o maior número de pessoas ter acesso nesse momento, né? Inclusive, se quiserem estudar outras coisas dos outros anos, é possível, tá? Então, a gente se vê e pessoal, até a próxima.